Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas. Live do nosso querido Centro Espírita Renair Montes de Castro, nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe e que possamos, mais essa noite, unir os nossos corações em nome desse Mestre que nos abençoa, que nos ilumina. E unir também os nossos pensamentos a toda a equipe espiritual deste nosso templo religioso, essa nossa casa espírita, que também nos dá tanta coisa, nos oferece tanto ensinamento e tanto suporte em nossas vidas. Repetindo, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Espero que todos estejam muito bem e hoje vamos dar prosseguimento ao livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. Estamos já há algumas semanas analisando casos específicos, como a gente já vem acompanhando no livro. André Luiz já está trabalhando e ele está tendo contato com diversos pacientes no seu local específico de serviço. E hoje vamos falar sobre um caso bem interessante de uma alma, de um espírito que se aproxima de nosso lar e não tem autorização para ultrapassar os muros, entrar pelo portão da colônia espiritual. E vamos tentar entender o porquê disso. Aqui, por exemplo, o título do nosso livro, do nosso capítulo 31, é Vampiro. Não tem nada a ver com os vampiros das nossas histórias de terror, né? Porque temos algumas histórias de terror aí que atormentam, principalmente as crianças que morrem de medo de vampiros, como o Conde Drácula. Mas, de alguma forma, esse título ele pode se assemelhar também a esse mito, né? Depois a gente vai entender, depois a gente vai conversar um pouquinho a respeito do porquê dessa palavra vampiro. Vou dar aquela olhadinha para ver quem já chegou aqui, mas pelo jeito hoje temos poucas pessoas ainda, o pessoal está um pouco atrasado, mas temos aqui o nosso amigo Sérgio. Tudo bom, Sérgio? Espero que você esteja muito, muito bem. Socorro. Tudo bom, Socorro? Mando um grande beijo para seu Carlos. Que vocês estejam muito, muito bem. Marisa. Tudo bom, Marisa? Muito boa noite para você. Denise. Tudo bom, Denise? Ótima noite para você. E as pessoas vão chegando devagarzinho, vão acompanhando a nossa live. Então, o que eu pensei em a gente conversar hoje na nossa introdução? Vocês devem ter percebido que já tem umas 4 semanas ou 5 semanas que fazemos sempre uma abordagem mais evangélica para introduzir o capítulo. E hoje não vai ser diferente. Hoje vamos falar sobre 2 passagens de Jesus. E ao final dessas 2 passagens, vamos dar uma visão mais espírita para o problema principal deste capítulo. E eu já vou adiantando, dando um spoiler, que o problema principal desse capítulo se refere ao aborto, tá? Então a gente vai falar, como eu disse, 2 passagens de Jesus e depois dar a visão espírita sobre o aborto. Beber uma aguinha aqui. Vovó Maria Terezinha chegou. Tudo bom? Muito bem-vinda. Estando com o Thiago, mando um grande beijo e abraço para ele. É um menino muito bonzinho, hein? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre uma passagem
específica de Jesus. E eu gosto, quando eu falo sobre esse momento específico de Jesus, eu gosto de fazer uma chamada, porque quando algum religioso se isola ou sobe um monte, uma montanha, alguma coisa extremamente importante está vindo, tá? Então, por exemplo, nós temos Moisés, né, subindo o Monte Sinai. Ele vai trazer o quê? Os 10 mandamentos. Olha que importância. O próprio Maomé com 40 anos, né, no ano de 610 depois de Cristo, ele resolve se isolar nas montanhas para refletir, e aí ele tem contato com o anjo Gabriel, e a partir desse contato surge mais para frente o Alcorão. E Jesus não é diferente. Jesus teve momentos que acabou subindo lá ao monte e transformando a história da humanidade. E hoje vai ser nós vamos, na nossa introdução, vamos falar sobre uma dessas bem-aventuranças. Lembrando que o Sermão da Montanha, para muitos, é o que existe de mais transcendente, de mais espiritualizado de Jesus. E tão espiritualizado que muitos também acham que a humanidade jamais vai alcançar esse nível, né, de profundidade metafísica, de conexão com Deus. Que só Jesus realmente teria essa capacidade. Eu acredito que não. Como nós somos reencarnacionistas, nós acreditamos que a gente, de alguma forma, de tanto debater, de tanto experienciar momentos que vão refletir esse sermão da montanha, um dia vamos acabar aprendendo e realmente seguindo as palavras. Então, quando a gente está falando de bem-aventurados, né, ou as bem-aventuranças, a gente está falando mais ou menos sobre uma fórmula de felicidade que Jesus nos apresenta. Jesus diz assim, ó, felizes são aqueles que fazem isso, isso, isso. Felizes são aqueles, então, bem-aventurados serão esses que fazem. Tá? Então, as bem-aventuranças é essa fórmula de felicidade. Existe um momento específico no Sermão da Montanha onde Jesus fala: bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Isso para mim é extremamente belo, né? E quantas vezes nós estamos amargurados e o nosso olhar é um olhar com aspereza, ou em alguns momentos um olhar com maldade, a gente não consegue enxergar o que de bom tem dentro da pessoa, mas sempre a gente consegue, de alguma forma, com o nosso olhar de maldade, ver os defeitos. E claro que desta maneira nós nunca iremos enxergar a Deus. E Jesus é taxativo. Feliz, bem-aventurado é o puro de coração, porque ele verá a Deus. E não vou entrar ainda o que significa essa pureza de coração, mas eu vou pegar uma outra passagem também do Evangelho, quando Jesus está se reunindo para fazer uma das suas narrações, né? Falar alguma parábola, conversar com as pessoas. E claro que eu fico imaginando o que significava 2000 anos atrás você se sentar perto de Jesus para ouvi-lo falar. Porque muitas das vezes a gente assiste uma palestra muito boa, né? E chega um momento que a gente está tão imerso na explanação que parece que nós estamos vendo a história, por exemplo, que Divaldo está contando. É como se ele estivesse abrindo uma tela de cinema e estivéssemos assistindo a um filme. E eu imagino sempre Jesus, também com esse poder magnético, só que elevado à enésima potência e contando uma história, e as pessoas que ali estavam, né, todo mundo que estava sentado perto do mestre, não estava vendo o filme. Na verdade, as pessoas estavam dentro do filme. Elas se sentiam como personagens. Então, se ele estivesse contando a história do mendigo, nós seríamos esse mendigo. Estaríamos deitados ali no chão,
compreendendo exatamente o que o mestre estava contando, tamanho o poder magnético e tamanha a capacidade de botar um termo que eu quero que vocês entendam de sedução, onde todos ali estavam seduzidos da melhor maneira possível que a gente pode entender esse termo sedução, aquela admiração profunda. E eu fico imaginando todo mundo se preparando para entrar nesse cinema de 4 dimensões, onde você estava dentro do filme, e as crianças correndo, gritando, fazendo o barulho normal que uma criança é capaz de fazer quando está solta. E é claro que os adultos todos deveriam estar extremamente irritados, né, com a algazarra, repetindo, normal das crianças. E Jesus, percebendo essa irritação, esse mal-estar que estava acontecendo, chama as crianças e diz: deixai, vinde a mim, as crianças, porque é delas que é feita o reino dos céus. Então imagina você ouvir: vinde a mim, as crianças, vem cá, vem para cá, porque são vocês que fazem o reino dos céus. E quando a gente comentou ainda há pouco que a pureza de coração vai permitir que, de alguma forma, a gente entre em contato, em sintonia com Deus, e o reino dos céus é feito por crianças, e a gente consegue compreender que a pureza de uma criança é algo extremamente maravilhoso. A inocência de uma criança é algo belíssimo. Então a gente começa a compreender do que Jesus está falando, que existe uma inocência, uma pureza dentro das crianças. E o reino dos céus é feito desse sentimento. E aí chega uma hora que a gente imagina assim: mas olha só, Leco, nós somos reencarnacionistas. Então, eu na vida passada fui uma pessoa cheia de problemas, cheia de dores, cheia de dúvidas, cheia de maldade. E eu reencarno, viro santo, viro bonzinho, viro puro, viro inocente. A minha essência, ela vai continuar a ser a essência do passado. O grande problema, a grande questão, a invenção belíssima de Deus é entrarmos num corpo físico feito de uma maneira extremamente especial, onde vai impedir que a nossa personalidade, ou eu vou mudar a palavra personalidade para ficar mais claro, a nossa individualidade se apresente da maneira como ela realmente é. Então é como se o corpo físico, o meu cérebro ainda em construção, impedisse que eu, indivíduo cheio de problemas, surja de maneira livre. Eu fico preso, eu fico cerceado, eu fico domado por um certo momento. E este momento é um momento específico para que o pai e a mãe, de maneira doce, de maneira responsável, eduque esta criança que tem um passado, e muitas das vezes um passado complicado, mas que está extremamente vulnerável e aberta à melhor educação, ao amor, ao melhor exemplo, justamente para vencer a individualidade ruim que ainda existe dentro de cada um de nós. Vocês estão entendendo que passar pela infância é um presente de Deus? E a família, o trabalho da família é aproveitar essa esponja que é a criança e colocar ali muita informação boa, muito sentimento bom, para quando ela começar
Ela vai começar, de repente, a tentar se transformar naquele eu antigo, mas essa esponja está cheia de novos valores e isso vai sufocar o eu velho para que nasça realmente o ser novo, evangelizado. Então, quando Jesus ele diz que o reino dos céus é feito de crianças, ele está dizendo que o reino dos céus é feito de pureza, de inocência. E que os puros verão a Deus. É que nós temos que aproveitar essa pureza das crianças para justamente facilitar esse contato com o Criador, essa espiritualização que é tão importante. E aí o que o ser humano inventa? Vamos inventar o aborto. Por quê? Porque é a maneira mais fácil de destruir esse projeto divino. Quando nós, adultos, já com consciência plena, tomamos a decisão de abortar, de alguma forma, estamos remando contra a maré de progresso que Deus nos oferece. Isso é muito sério. Em nenhum momento a gente está falando aqui para apontar dedo para A, B ou C, que de alguma forma já cometeu um aborto. Esse não é o ponto. Todos nós vamos errar, vamos fazer bobagens. Esse não é o ponto. O ponto aqui é discutirmos de maneira responsável, de maneira cristã e com uma visão espírita do problema. Porque quando temos esse tipo de conhecimento, esse tipo de informação, a nossa compreensão sobre o problema fica diferente. Então, mais uma vez, falar sobre o aborto não é jamais apontar o dedo a ninguém. Jamais. Todos nós temos um passado cheio de problemas, dores, situações complicadas. Só Deus será capaz realmente de analisar de maneira perfeita o quanto já passamos para tomar decisões, assim ou assado. Nós não temos condições disso. Mas temos sim condições de tentar tirar um pouquinho esse véu, principalmente materialista, que existe hoje em dia, glamorizando o aborto, incentivando a prática delituosa, como se isso significasse, e eu odeio essa palavra, o empoderamento feminino. Como se uma mulher, para ser poderosa, ela tivesse que fazer o aborto. Isso, para mim, é um grande desvio da sociedade dita moderna. E precisamos, como eu disse, de maneira muito madura, de maneira muito cristã e maneira muito espírita, conversar a respeito. Por mais que hoje em dia o tema aborto seja um tema delicado para se falar em qualquer templo religioso. Não estou falando só do espiritismo, não. Em qualquer religião, se falarmos sobre aborto, oh, que isso? A mulher tem direito a fazer o que quiser com o próprio corpo. E aí eu fico pensando assim, eu já ouvi isso dentro da casa espírita, tá? Que a mulher tem direito a fazer o que quiser com o próprio corpo. E aí eu perguntei, a mulher ou o homem, ele pode cometer o suicídio? Não, lógico que não. Isso sim é fazer o que quiser com o próprio corpo. Se nós não podemos destruir o nosso próprio corpo através do suicídio, e isso é regra geral, não apenas para espírita, para católicos, para protestantes, para judeus, nós não podemos. Qual a liberdade que nós teríamos para interromper a vida de um corpo que não é meu? É um discurso que não entra na minha cabeça.
E por isso que às vezes eu acho que o cristianismo, o espiritismo, o judaísmo, as religiões que são contrárias a alguns pontos que são pacíficos para mim, eles não vão terminar, entre aspas, de fora para dentro. Não vai ser um ataque de fora que vai. Ele não vai ser explodido. Ele vai ser implodido. Então nós temos que imaginar que somos espíritas, que somos cristãos e precisamos urgentemente trazer o bom senso de volta para as nossas vidas, para o pensamento na casa espírita e principalmente na educação de jovens que está tão deturpada hoje em dia. E falar de aborto dentro da visão espírita é um tema que é extremamente importante, porque sabemos que a família, como eu acabei de dizer aqui, é um presente que Deus nos dá. É a oportunidade de reencontro àqueles espíritos que nos são tão caros, é a oportunidade de encontro, espíritos que a primeira vez vamos dividir um espaço, uma casa, uma família, e que existe toda essa expectativa e lugar também de desencontros que muitas das vezes vamos receber como os nossos filhos, espíritos que têm problemas conosco do passado. E aí eu sento no plano espiritual com esse espírito que foi o meu verdugo, o meu grande inimigo do passado, seja lá qual foi o motivo, nós tivemos um problema seríssimo. Converso com ele, nos acertamos, olha só, nesta vida nós vamos nascer juntos, no mesmo lar, na mesma família, e vamos consertar todos os problemas do passado. Porque eu sei que é através do perdão que vamos nos libertar. E esse espírito diz para mim, eu também sei. Eu aprendi que é através do perdão que vamos reescrever a nossa história. Está combinado? Está combinado. E aí, esse ser que tem uma individualidade, que acertou comigo, com a minha esposa, esse reencontro, de alguma maneira é expulso desse planejamento da maneira mais cruel, que é o aborto. Como é que vocês acham que o planejamento vai continuar do lado de lá? A gente simplesmente está botando mais gasolina num incêndio que estava quase acabando. E toda vez que um espírito ele se aproxima de uma família e reencarna, não tenhamos dúvidas. É porque houve um acordo entre todas as partes. Todos se acertaram. E nós temos que manter a nossa palavra, a nossa dignidade, o nosso projeto de reconciliação. E aí, de repente, a gente ouve, não, porque a família é uma invenção ultrapassada. Precisamos reavaliar muito o que está sendo ventilado hoje em dia e pensar, é isso que eu quero realmente para a minha vida? Ou eu quero realmente acreditar que só o amor é capaz de nos libertar, de acabar com uma multidão de pecados.
Precisamos fazer escolhas, pessoal. Então, se somos espíritas, mais uma vez, o passado fica para trás. Fizemos erros, muitos. Mas daqui para frente, tem que ser diferente. Eu não posso, numa casa espírita, dentro de um tema tão denso, tão importante quanto esse, dizer, não, peraí. Eu acho que a mulher tem direito a fazer o que quiser com o próprio corpo. Nós temos responsabilidades. E eu fico sempre imaginando uma palestra boa, onde o orador está tocando os corações das pessoas, está libertando consciências. E aí a indignação do plano espiritual inferior em relação a tudo isso que está acontecendo. Cara, olha o que esse cara está falando. Ele está falando sobre amor. Ele está falando sobre perdão. Isso é horroroso pra gente. E aí eu fico imaginando também quando de alguma forma, seja numa igreja, seja numa casa espírita, nós que temos responsabilidades, começamos a dizer assim, não, mas eu acho que temos que rever a questão do aborto. Porque a mulher tem direito. Esses nossos companheiros da espiritualidade que querem, de alguma forma, destruir, atrapalhar, embaraçar as nossas vidas, aplaudindo. Realmente, ele comprou a nossa ideia. E nós temos que comprar a ideia de Jesus. Seja em que fase da humanidade estivermos, precisamos comprar a ideia de Jesus. Ah, Jesus está ultrapassado. Ah, Kardec está ultrapassado. Ah, Chico. Jamais aquele que seguir o mestre estará ultrapassado. Porque ele é atemporal. Ele é a tradução do Criador. Jamais Jesus estará ultrapassado. Então, toda vez que estivermos em dúvida, pensemos. O que Jesus falaria sobre isso? E a resposta vindo, e ela virá, precisamos analisar que ele jamais estará ultrapassado. Vamos lá, pessoal. Vamos começar, então, a leitura deste capítulo, que é bem interessante e muito importante para vermos o drama que é o aborto. Capítulo 31, Vampiro. Eram 21 horas, ainda não havíamos descansado, senão em momentos de palestra rápida, necessária à solução de problemas espirituais. Aqui um doente pedia alívio, ali outro necessitava passes de reconforto. Quando fomos atender a 2 enfermos no pavilhão 11, escutei gritaria próxima. Fiz instintivo movimento de aproximação, mas Narcisa deteve-me atenciosa. Não prossiga, disse. Localizam-se ali os desequilibrados do sexo. O quadro seria extremamente doloroso para seus olhos. Guarde essa emoção para mais tarde. Não insisti. Entretanto, fervilhavam-me no cérebro 1000 interrogações. Abrira-se um mundo novo à minha pesquisa intelectual. Era indispensável recordar o conselho da genitora de Lísias, a cada momento, para não me desviar da obrigação justa. Lembrando que Dona Laura dizia para André Luiz o quê? Curiosidade é muito bom, muito legal, mas atrapalha. Esteja sempre com o coração aberto ao serviço, ao amor. Esse é o espírito que precisamos aqui, de trabalho. Logo após as 21 horas, chegou alguém dos fundos do enorme parque. Era um homenzinho de semblante singular.
evidenciando a condição de trabalhador humilde. Narcisa recebeu-o com gentileza, perguntando: Que há, Justino? Qual é a sua mensagem? O operário, que integrava o corpo de sentinelas das câmaras de retificação, respondeu aflito: Venho participar que uma infeliz mulher está pedindo socorro no grande portão que dá para os campos de cultura. Creio tenham passado despercebida aos vigilantes das primeiras linhas. Olha que interessante, né? Nosso lar tem um muro que ninguém entra, tal, mas nas redondezas também existem os vigilantes. E essa mulher ultrapassou esse controle inicial. E por que não atendeu? Interrogou a enfermeira. O servidor fez um gesto de escrúpulo e explicou. Segundo as ordens que nos regem, não pude fazê-lo, porque a pobrezinha está rodeada de pontos negros. Que me diz? Revidou Narcisa, assustada. Sim, senhora. Então, o caso é muito grave. Curioso, seguia a enfermeira através do campo enluarado. A distância não era pequena. Lado ao lado, via-se o arvoredo tranquilo no parque muito extenso, agitado pelo vento caricioso. Havíamos percorrido mais de 1 quilômetro quando atingimos a grande cancela a que se referira o trabalhador. Opa, desculpa. Deparou-se-nos então a miserável figura da mulher que implorava socorro do outro lado. Nada vi senão o vulto da infeliz, coberta de andrajos, rosto horrendo e pernas em chaga viva. Mas Narcisa parecia divisar outros detalhes, imperceptíveis ao meu olhar, dado o assombro que estampou na fisionomia ordinariamente calma. Então deve ter sido uma visão muito triste, onde todos que conseguiam enxergar, além da forma inicial, ficavam horrorizados, né? Filhos de Deus, bradou a mendiga ao avistar-nos, dai-me abrigo à alma cansada. Onde está o paraíso dos eleitos, para que eu possa fruir a paz desejada? Aquela voz lamuriosa sensibilizava-me o coração. Narcisa, por sua vez, mostrava-se comovida, mas falou em tom confidencial. Não está vendo os pontos negros? Não, respondi. Sua visão espiritual ainda não está suficientemente educada. E depois de ligeira pausa, continuou. Se estivesse em minhas mãos, abriria imediatamente a nossa porta. Mas quando se trata de criaturas nestas condições, nada posso resolver por mim mesmo. Preciso recorrer ao vigilante-chefe em serviço. Assim dizendo, aproximou-se da infeliz e informou em tom fraterno. Faça obséquio de esperar alguns minutos. Todo respeito possível, mas existem situações que não dá para ultrapassar o razoável. Muitas das vezes a gente fala assim, por que nosso lar tem um muro? Por que não é aberto para todos os espíritos que necessitam de auxílio? Todos os espíritos que necessitam de auxílio, quando podem, recebem. Mas nem todos querem necessitar. Isso é muito importante ficar claro. E existem regras de equilíbrio dessas cidades. Senão vira uma grande bagunça. Voltamos apressadamente ao interior. Pela primeira vez, entrei em contato com o diretor das sentinelas das câmaras de retificação. Narcisa apresentou-me e notificou-lhe a ocorrência. Ele esboçou um gesto significativo e ajuntou. Fez muito bem, comunicando-me o fato. Vamos até lá. Dirigimos-nos os três para o local indicado. Chegados à cancela, o irmão Paulo, orientador dos vigilantes, examinou atentamente a recém-chegada do umbral e disse: Essa mulher, por enquanto, não pode receber o nosso socorro. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje. É preciso entregá-la à própria sorte. Parece que é uma decisão assim com muita falta de sensibilidade, falta de humanidade, falta de caridade, né? Senti-me escandalizado. Olha o que eu estou falando. Não seria faltar aos deveres cristãos abandonar aquela sofredora ao azar do caminho? Narcisa, que me pareceu compartilhar da mesma impressão, adiantou-se suplicante. Mas, irmão Paulo, não há um meio de acolhermos essa miserável criatura nas câmaras? Permitir essa providência, esclareceu ele, seria trair minha função de vigilante.
Indicando à mendiga que esperava a decisão, a gritar impaciente, exclamou para a enfermeira: Já notou, Narcisa, alguma coisa além dos pontos negros? Agora era minha instrutora de serviço que respondia negativamente. Pois vejo mais, respondeu o vigilante-chefe. Baixando o tom de voz, recomendou: Conte as manchas pretas. Narcisa fixou o olhar da infeliz e respondeu após alguns instantes: 58. O irmão, com a paciência dos que sabem esclarecer com amor, explicou: Esses pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Em cada mancha vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada. Uma por golpes esmagadores, outras por asfixia. Essa desventurada criatura foi profissional de ginecologia. A pretexto de aliviar consciências alheias, entregava-se a crimes nefandos, explorando a infelicidade de jovens inexperientes. A situação dela é pior que a dos suicidas e homicidas, que, por vezes, apresentam atenuantes de vulto. Recorrei assombrados processos da medicina e que muitas vezes enxergara de perto a necessidade da eliminação de nascituros para salvar o organismo materno, nas ocasiões perigosas. Mas lendo meu pensamento, o irmão Paulo acrescentou: Não falo aqui de providências legítimas, que constituem aspecto das provações redentoras. Refiro-me ao crime de assassinar os que começaram a trajetória na experiência terrestre com o direito sublime da vida. Demonstrando a acessibilidade das almas nobres, Narcisa rogou: Irmão Paulo, também já errei muito no passado. Atendamos a essa dementorada. Se me permite, eu lhe dispensarei cuidados especiais. Reconheço, minha amiga, respondeu o diretor da vigilância, impressionando pela sinceridade, que todos somos espíritos endividados. Entretanto, temos a nosso favor o reconhecimento das próprias fraquezas e a boa vontade de resgatar nossos débitos. Mas essa criatura, por agora, nada deseja senão perturbar quem trabalha. Os que trazem os sentimentos calejados na hipocrisia emitem forças destrutivas. Para que nos serve aqui um serviço de vigilância? E sorrindo expressivamente, exclamou: Busquemos a prova. O vigilante-chefe aproximou-se então da pedinte e perguntou: Que deseja a irmã do nosso concurso fraterno? Socorro, socorro, respondeu Lacrimosa. Mas, minha amiga, ponderou acertadamente, é preciso saber aceitar o sofrimento retificador. Por que razão tantas vezes cortou a vida de entezinhos frágeis que iam à luta com a permissão de Deus? Ouvindo inquieta, ela exibiu terrível caratonha de ódio e bradou: Que me atribui essa infâmia? Minha consciência está tranquila, canalha. Empreguei a existência auxiliando a maternidade na terra. Fui caridosa e crente, boa e pura. Não é isso que se observa na fotografia viva dos seus pensamentos e atos. Creio que a irmã ainda não recebeu nem mesmo o benefício do remorso. Quando abrir sua alma às bênçãos de Deus, reconhecendo as necessidades próprias, então volte até aqui. Irada, respondeu a interlocutora: Demônio, feiticeiro, secais de Satã, não voltarei jamais. Estou esperando o céu que me prometeram e que espero encontrar. Assumindo atitude ainda mais firme, falou o vigilante-chefe com autoridade: Faça então o favor de retirar-se. Não temos aqui o céu que deseja. Estamos numa casa de trabalho, onde os doentes reconhecem o seu mal e tentam curar-se, junto de servidores de boa vontade. A mendiga objetivou atrevidamente: Não lhe pedi remédio nem serviço. Estou procurando o paraíso que fiz por merecer, praticando boas obras. Endereçando-nos dardejante olhar, de extrema cólera, perdeu o aspecto de enfermo ambulante, retirando-se a passo firme, com quem permanece absolutamente senhor de si. Acompanhou-a o irmão Paulo com o olhar durante longos minutos e, voltando-se para nós, acrescentou: Observar o vampiro? Exibe a condição de criminosa e declara-se inocente. É profundamente má e afirma-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Criou o inferno para si própria e assevera que está procurando o céu. Ante o silêncio com que lhe ouvíamos a lição, o vigilante-chefe rematou: É imprescindível tomar cuidado com as boas ou más aparências. Naturalmente, a infeliz será atendida a lures pela bondade divina, mas por princípio de caridade legítima, na posição em que me encontro, não lhe poderia abrir nossas portas.
Interessante esse capítulo, hein? De alguma forma, duro, né? Mas que nos ensina muitas coisas. Primeiro, que todos os nossos atos têm consequências. Todos os nossos atos têm consequências. O arrependimento, como a gente falou já há algumas semanas, é extremamente valioso para o nosso acolhimento em qualquer lugar. Enquanto verdadeiramente não nos arrependermos dos nossos erros, dos nossos equívocos, não vamos conseguir ajuda. A primeira ajuda, quem tem que dar é a nossa consciência. E para essa consciência trabalhar livremente, precisamos reconhecer as nossas falhas. E uma grande aula que o nosso vigilante chefe nos dá também é: existem responsabilidades. E ele era responsável com a sua função. E a responsabilidade maior ali é proteger aqueles que se arrependeram, que querem o bem, que querem a ajuda. Será que esse espírito tão necessitado realmente estava querendo ajuda? Ou queria uma recompensa, um paraíso, mesmo não sendo merecedora? É um capítulo que acho que vale a pena todo mundo reler e tentarmos avaliar, né, no silêncio da nossa consciência o que aconteceu aí. Eu acho duro, mas não acho desumano. Claro que o auxílio vai chegar, mas as portas de nosso lar não podem ser abertas a todos, porque senão o projeto Nosso Lar é derrubado. Ali é um hospital, ali é um local de refazimento, um local de trabalho, de evolução. Se abre a porta para todos, será que não desvirtua o programa como um todo? Mais uma vez, leiam, releiam e avaliem com muita maturidade o que foi discutido nesse capítulo. Ok, pessoal? Fazer a nossa prece para finalizar? Vamos lá. Lembrando, copinho d'água, para que de alguma forma possamos receber do alto as melhores vibrações, os melhores fluidos para fortalecimento das nossas boas intenções, dos nossos propósitos e principalmente o amadurecimento do nosso arrependimento. Que se não nos arrependermos verdadeiramente, ficaremos do lado de fora do grande banquete que o Pai nos oferece. Vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos pensar em Jesus, o médico das almas. Aquele que nos oferece o amor, a paz, a proteção. Mas recordando também do primeiro milagre do Mestre, as bodas de Caná, quando Maria pede para que ele transformasse a água em vinho, Jesus retorna um pedido aos noivos, que eles enchessem os vasos de água. Jesus está sempre nos aguardando, sempre disposto
a transformar as nossas vidas, a operar um milagre nos nossos destinos. Mas precisamos compreender que existe também uma contrapartida que o Mestre nos propõe. O casal prontamente obedeceu o pedido de Jesus. Encheu todos os vasos com água. E o milagre ocorreu. E nós estamos obedecendo ao pedido desse querido benfeitor, nosso médico das almas? Pensemos a respeito, porque Jesus nos aguarda. Cada um de nós recebeu, nesta encarnação, um roteiro. Um roteiro de amor, um roteiro de perdão, de dedicação, de renúncia. Isso é o que Ele nos pede. Mas, infelizmente, não cumprimos com as nossas obrigações e exigimos a transformação das nossas vidas. Seria justo, com as leis do Criador, esse tipo de pensamento? Assim, querido amigo Jesus, imploramos mais uma vez: fortalece a nossa boa vontade, fortalece os nossos propósitos. Assim seja, Senhor. Muito obrigado, pessoal. Que Jesus nos abençoe e que possamos compreender essa oração, que todos nós temos obrigações. Todos nós temos obrigações. Não vamos enxergar a Deus se de alguma maneira não estivermos com os corações puros. Não vamos herdar a terra se não seguirmos as bem-aventuranças que o Mestre nos orientou há 2000 anos. Pensemos nisso, porque a receita da felicidade nos foi oferecida há muito tempo. E há muito tempo, infelizmente, não estamos seguindo como planejado, como acordado. Fiquemos com Jesus e uma ótima noite a todos nós. Obrigado, pessoal. Boa noite.